Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um assunto importante num bate-papo gostoso aqui no Mundial e você. Para esse papo hoje sobre saúde, estou recebendo aqui no estúdio a Caroline Gabrelian. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Né? Falei direitinho, né? Falou. Gabrelian, que nacionalidade é? É Armênia. Armênia, já dava para imaginar, né? Muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço a presença. A Caroline, gente, ela é fisioterapeuta e especialista em fisioterapia respiratória e gerontologia. Ela é sócia, diretora da Unifisioterapia Integral. A gente vai entender qual é essa integralidade, né, da fisioterapia, mas hoje o nosso bate-papo mais profundo é da fisioterapia respiratória, que é sua especialidade. Vamos bater um papo, afinal de contas, todos nós respiramos e a gente precisa entender quando pedir socorro para os médicos e também para os fisioterapeutas, verdade, né? Verdade. Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM. Claro, pode nos ouvir também pelo aplicativo e pelo site vibemundialfm.com.br. Lá, você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. E o programa depois fica postado, você pode ouvir novamente e tirar suas dúvidas. É isso? É isso. Vamos lá? Pode mandar pergunta que depois eu encaminho para a Caroline, tá bom? Carol, vamos lá. Eu quero entender, quando eu falo em fisioterapia respiratória, o que eu tenho que ter em mente? Quais são esses benefícios quando eu procuro pela fisioterapia respiratória? Então, vamos lá. Normalmente, o paciente ele vem para a gente por uma indicação médica. Tá? Isso ocorre aí 95% das vezes. O pneumologista ou o clínico geral, ele avalia o paciente com alguma alteração respiratória, alguma dificuldade, ele acaba encaminhando esse paciente para a gente. Então, a gente acaba avaliando, traçando aí um tratamento, seja nas mais diversas doenças que a gente trata e auxilia, e ele vem pra gente dentro desse contexto normalmente. Apesar do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato, né, que é onde você pode me procurar, normalmente é assim que acontece. Tá, e quais que são as principais causas da busca pela fisioterapia respiratória? Então, vamos lá. Aqui a gente precisa dividir basicamente duas populações, tá? O adulto e o pediátrico. Tá? Normalmente, quando a gente fala em criança, a gente pensa muito na famosa bronquiolite, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Que é do vírus sincicial respiratório, que acomete muito as crianças, tem um impacto muito negativo para as crianças, com muita secreção nas vias aéreas, no próprio pulmão. Então, a fisioterapia, ela entra aí com um papel super importante, né? De devolver para essa criança uma respiração tranquila, associada com todo o tratamento medicamentoso, é óbvio, e também prevenir que essa criança precise ser internada, por exemplo, né? Então, tem um papel muito importante. E criança causa um impacto na gente, né? Nossa. Porque se der qualquer questão, principalmente os bebês, né? Se der alguma questão na respiração, mãe entra em pânico. Total, e com razão, porque as crianças, elas são muito sensíveis, né? A saturação, né? A oxigenação, ela cai rápido. Então, assim, é super alarmante, né? Quando os pais entram em contato com a gente pedindo atendimento para a criança, a gente sempre tenta atender o mais rápido possível, porque a gente sabe a aflição que né? Você tá com o seu filho doente, enfim, e a gente tenta resolver sempre o mais rápido possível, tá? Existem várias outras doenças respiratórias, tá? Nas crianças, principalmente naquelas crianças que são prematuras, né? Que não tem uma maturação pulmonar, como um bebê que nasce a termo, né? Tem que fortalecer, né? Tem que fortalecer a respiração, manter o pulmãozinho sempre limpo, tá? Então, na área da pediatria é muito amplo. Agora, quando a gente fala em adulto, aí é muito mais amplo, né? Imagino. Mas, hoje, se você perguntar, a fisioterapia respiratória atende muitos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O famoso enfisema, os pacientes asmáticos, aqueles idosos que fazem pneumonias de repetição. Então, uau, isso é sério. Então, esse acaba sendo aí, eu acho que a maior área de atuação da fisioterapia respiratória nos adultos. Eu acho que se concentram mais nesses pacientes. A gente esquece de respirar direito também?
Eu acho que às vezes a gente não consegue respirar direito Nem por alguma respira. doença. Por alguma doença. Por alguma doença, muitas vezes. Tá, isso acaba desenvolvendo também outras doenças? Ou essa doença, ela evolui? Essas doenças, as doenças, elas podem evoluir, né? Se não tratadas ou se não... Por exemplo, vamos falar do DPOC, né? Do enfisema pulmonar, né? Se a gente não trata, não começa a tratar na hora certa, é ladeira abaixo, gente. A pessoa vai piorando a ponto de precisar de oxigênio, enfim. É muito sério, né? E a gente tem que estar atento com todos os sinais, né? O que está de diferente no meu corpo? Quando que eu tenho que pedir ajuda para a gente entender o que está acontecendo, para a gente sempre agir precocemente. Isso em todas as áreas da fisioterapia, da medicina. Agir precocemente em relação às alterações do meu corpo. Ele dá sinal o tempo todo. Né? No caso do DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, os sinais, eles chegam logo ou eles vão evoluindo e pode passar desapercebido? Eles chegam de mansinho, né? Então, o paciente logo no início, né? Quando a gente pensa naquele paciente que foi tabagista durante muitos anos, ou o paciente que teve contato com poeira, ou calcário, ou outras coisas, outras questões ocupacionais, né? Inalação de fumaça, inalação de produtos químicos e tudo mais. Então, assim, muitas vezes começa com uma falta de ar, que ele passa desapercebido, o paciente meio que acostuma com essa falta de ar. Uma falta de ar curta. Ela acaba sendo rápida. Aí o paciente esquece, aí ele sente de novo e vai deixando e vai deixando. Então, quando o paciente de fato tem um diagnóstico, por exemplo, a doença já está numa fase mais avançada. Entendi. Né? Então, acho que, e de novo, vale para tudo dentro da medicina, da fitoterapia, do cuidado com o corpo. Prestar atenção sempre aos sinais precoces, né? As alterações que persistem. Por exemplo, nossa, eu tô com uma tosse. Faz uma semana que eu tô com tosse. Faz 15 dias que eu tô com tosse. Faz 20 dias que eu tô com tosse. Não é normal tossir por 20 dias. Então, vamos ver o que tá acontecendo? Pode ser 1 milhão de coisas diferentes. Então, acho que a principal coisa é sempre estar atento, né? Ouvir o que o corpo da gente fala. Acho que... A tosse, a falta de ar. Né? Engasgar? Engasgar, a gente cai num outro problema, que pode levar a uma pneumonia, por exemplo. Engasgar, a gente fala da disfagia, né? Que é a inabilidade de engolir adequadamente. Quem trata a disfagia é o fonoaudiólogo, não é o fisioterapeuta, tá? Mas a gente trabalha muito em conjunto. Por quê? Se meu paciente não engole direito, ele tem o risco de... Aquele que o pessoal fala famoso descer pelo buraco errado, sabe aquilo lá? Sim. O paciente, a comida literalmente, ela vai para onde ela não deveria, ela vai para a traqueia, ao invés de ir para o esôfago, e isso vai gerar uma pneumonia. Uau! Né? Então, a gente trabalha muito com a fonoaudiologia para evitar que esse tipo de evento aconteça. Né? A fono trabalhando aqui a musculatura da deglutição e a gente prevenindo a instalação, por exemplo, de novos quadros infecciosos. Tá, quais são as técnicas de fisiorrespiratória mais eficazes para melhorar essa capacidade pulmonar, a oxigenação? Tá. Aí eu posso te devolver uma pergunta pra gente trocar? Quando eu falo pra você assim, fecha o olho, imagina um paciente fazendo fisioterapia respiratória lá no hospital. O que vem na sua cabeça? Aquele exercício da bolinha. Tinha certeza que você ia falar isso. Então, esse exercício da bolinha, ele é super polêmico, né? Esse aparelho. Hoje em dia é um recurso que a gente não usa mais. Hoje em dia a gente tem outras coisas que trazem evidência, tá? Por exemplo, movimento, mobilização precoce. Então, a gente treinar, a gente caminhar, a gente melhorar a condição cardiorrespiratória, né? Então, fisioterapia respiratória não é ficar sentado, fazendo exercício de levantar braço e respirando fundo. E nem puxando bolinha, né? Então, é todo um treino que engloba, inclusive, os músculos, a respiração, para que o paciente tenha a melhor capacidade cardiopulmonar para desenvolver melhor, tá? Junto com isso, é óbvio, a gente tem dispositivos que a gente pode usar para fortalecer a musculatura respiratória. Então, são dispositivos que a gente põe na boca. Eles têm uma resistência. Então, a gente treina, né? Que são alguns aparelhos que a gente tem no mercado, né? A gente tem, por exemplo, o uso da ventilação mecânica não invasiva.
que são os BIPAPs, os CPAPs, que são máscaras que a gente acopla a um sistema que vai numa máquina que gera uma pressão positiva. Então, o que é pressão positiva? É um jato de ar que vai, inflar o meu pulmão de maneira passiva ou assistida, tá? Então, a gente tem esse tipo de recurso. A gente também, muitas vezes, a gente precisa usar a oxigenoterapia, né? Então, às vezes o meu paciente, ele é tão debilitado do ponto de vista respiratório, que o fato dele levantar um braço, ele fica extremamente cansado e a saturação cai. A oxigenoterapia está falando de ficar com o galão mesmo. O oxigênio, o oxigênio galão. mesmo. Tá? Então, muitas vezes, esse paciente, ele é tão frágil nesse sentido, ele não tem reserva, ele não consegue se movimentar, senão a saturação dele cai lá no chão, que eu preciso lançar mão, por exemplo, do uso da oxigenoterapia, para conseguir que ele comece a fazer a reabilitação, para depois a gente tirar esse oxigênio. Entendi. Entendeu? É como se o organismo não produzisse. Não dá conta. Ele não dá conta desse ar. Ele não dá conta. Ele não dá conta de oxigenar. Entendi. Né? Qual é o papel da qualidade de vida da pessoa para o que você falou da caminhada, por exemplo? Mas toda a qualidade de vida da pessoa, o que ela come, a forma como ela se movimenta, até as atitudes dela no dia a dia, isso tem um papel também nessa resistência respiratória? A reabilitação? É. Com certeza, assim, Samira, assim, muitas vezes, quando um paciente, nesse perfil que a gente está falando do EPOC, mais grave, quando ele chega na reabilitação respiratória, por exemplo, ele é um paciente que não consegue ir no banheiro, ele é um paciente que não consegue sentar na mesa e jantar com a família, porque ele fica cansado, a saturação despenca. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida e o que a fisioterapia pode fazer por esses pacientes, a gente já, assim, eu faço isso há 18 anos, né? E a nossa equipe também pode falar bastante sobre isso. A gente vê situações que a pessoa, de fato, ela não consegue sentar na sala para assistir televisão. É uma fraqueza constante. É uma fraqueza muscular e uma fragilidade respiratória a ponto de levar quedas de saturação que a pessoa fique até em risco de alguma intercorrência mais grave. Tá. Aí a fisioterapia entra também para fortalecer também essa musculatura e não só o respiratório. É tudo junto. Tudo junto, tá? né? É tudo um conjunto, é tudo interligado. Então, a gente fortalece a musculatura, a gente melhora a capacidade cardiorrespiratória, a gente melhora a força dos músculos da respiração. E muitas vezes esse paciente, ele volta a sair, passear, viajar e ter uma vida, se não normal, bem mais próxima do normal. Estamos falando aqui de pacientes que vão até vocês, mas vocês também vão até os pacientes quando essa mobilidade é complexa? Justamente por conta dessa mobilidade complexa, a gente trabalha exclusivamente com atendimento domiciliar. Ah, é? Porque a gente entende que, imagina você, dentro desse perfil que eu estou te contando, imagina a dificuldade que é para esse paciente entrar num carro, por exemplo, ou num transporte público e chegar até o local de tratamento. Então, é muito mais confortável e seguro que o profissional vá até esse paciente, né? Sim, eficaz, né? Me diz uma coisa, com a Covid, eu imagino que a demanda de fisiorrespiratória deva ter aumentado muito. Mesmo quem teve Covid e sente que está tudo bem, de tempos em tempos é importante ela olhar para esse pulmão, né, para esse aparelho e fazer alguns exercícios também. Como que é o tratamento para quem passou pela Covid? Então, vamos lá. A Covid, sem dúvida nenhuma, ela trouxe uma visibilidade para o fisioterapeuta, especificamente o fisioterapeuta intensivista que trabalha na UTI, o fisioterapeuta respiratório, que antes não existia, né? Eu acho que num período pré-pandemia ia ser muito difícil a gente estar aqui falando sobre esse assunto, por exemplo. Porque, na verdade, num momento pré-pandemia, quem conhecia a fisioterapia respiratória era só quem ficava internado e precisava de um fisioterapeuta respiratório, né? Era um contexto diferente. Quando a gente fala de Covid, a gente tem vários graus, né? Assim, a gente tem a pessoa que teve aquela Covid leve, que ficou com uma coriza, um sintoma gripal e que melhorou e tudo mais. A gente teve aqueles pacientes que tiveram aquela Covid grave, que ficaram internados, ficaram entubados, perderam massa muscular, não conseguiam levantar. E esse era é o mais grave, né, que a gente fala. E hoje o que se percebe muito e o que se fala bastante é sobre a Covid longa, né?
que é quando os sintomas de Covid, da falta de ar, a fadiga muscular, elas se perpetuam por mais meses, tá? Pacientes que tiveram a Covid mais grave, elas têm que fazer o acompanhamento com o pneumologista e seguir o acompanhamento de maneira sistemática, tá? Por que eu tô falando isso? Como que fica um paciente depois de 5 anos de Covid grave? Quem que vai responder? Ninguém sabe. Ninguém sabe. As alterações da Covid, elas não são só respiratórias, elas são vasculares também, né? Então, assim, existem alterações do tecido endotelial. Então, assim, como que nós, eu também já tive Covid, como que nós vamos estar 5 anos após o Covid? Só o tempo para poder dizer. E tem que olhar para o ser como um todo mesmo. Tem que olhar para todos os órgãos vitais dessa pessoa, essa oxigenação, como que está todo o sistema. Todo o sistema. Né? E é assim que o fisioterapeuta trabalha. Ele olha todo o paciente. Todo o paciente. Não a gente não trabalha só com o pulmão, a gente trabalha com o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório. Que tá ligado, né? Tudo ligado, não tem como ser sozinho. Está super ligado. A tecnologia avançou nessa área também? Existem equipamentos de ponta para o tratamento com a fisiorrespiratória? Tem. Tanto os próprios aparelhos de ventilação mecânica não invasiva, né? E até o invasiva, que aí eu tô falando do pessoal que trabalha dentro do ambiente hospitalar, né? Os aparelhos multiprocessados, mais modernos, com leituras de cartão, né? Para pacientes, por exemplo, que tem outras doenças como a apneia do sono. Então, hoje a gente tem softwares e aparelhos que são mais sensíveis, que são mais modernos, que facilitam muito a nossa vida. E outra coisa muito importante desses aparelhos, não é nem o aparelho em si, mas são as máscaras, as interfaces, que é onde o meu rosto encosta. Então, antigamente a gente tinha algumas máscaras mais rudes, mais duras, né? Então, isso evoluiu demais. Então, assim, tem coisas de silicone extremamente delicadas que isso acaba ajudando com que o paciente, de fato, engaje, sabe? Com o uso dos dispositivos. Não incomoda, né? E principalmente quando a gente fala de pacientes idosos. Onde a pele também é mais sensível. Super. Né? Cuidado com lesão de pele é algo que é super relevante. É sério, né? E eu imagino que o tratamento, né, você como gerontologia também, né? Especialista em gerontologia. Né, essa especialidade da fisioterapia, eu acredito que você também atenda muitos pacientes idosos. Sim, muito. Né? E a reabilitação é sempre mais voltada para o respiratório também? Não, muito pelo contrário. Quando a gente, não pelo contrário, mas é igual eu te falei, tudo caminha junto. Quando a gente fala de idoso, a gente tem que pensar em 2 coisas, né? Além da respiração, e músculo e função. Então, aí eu te pergunto, quando você tiver 90 anos, você vai querer ir no banheiro sozinha ou você vai querer um enfermeiro para te levar? Eu quero ir sozinha. Quer ir sozinha. Então, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça? A gente tem que garantir que você tenha músculo e função para conseguir fazer isso. Que é o músculo que te deixa em pé. E um pulmão e um coração que consigam oxigenar o seu sistema como um todo para você chegar lá. E uma fisioterapia pélvica também fortalece a região. Pra você e tudo funciona direitinho, né? É isso. Não é verdade? É um todo mesmo. É um todo. E na clínica vocês trabalham com esse todo, né? Cada paciente é um paciente, a gente entende, mas existem essas várias especialidades da fisioterapia. Normalmente a gente fala em fisioterapia, a gente acha que está sempre trabalhando com o ortopédico, né? E é muito além disso. Muito Evoluiu além. também, né? Assim como dentro da medicina, Samira, na fisioterapia a gente tem as especialidades. Então, por exemplo, se você tiver uma dor nas costas, você não vai no dermatologista. Você vai procurar um especialista que trate a sua coluna, né? Na fisioterapia isso também não é diferente. Então, a gente tem a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia pélvica, que trata aí as disfunções miccionais. A gente tem a fisioterapia ortopédica, que é a tão tradicional, né? O joelho quebrado, o quadril quebrado, a fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória, pediátrica e adulto, cardiológica, né? Então, aquele paciente que teve um infarto, né? Ele tem a indicação de fazer a reabilitação daquele coração. Aquele coração também precisa se recuperar do infarto. A fisioterapia neurológica, para os pacientes que tiveram AVC ou que já nasceram com alguma condição neurológica. Fisioterapia dermatofuncional. Então, assim... Dermatofuncional? Dermatofuncional.
Assim, interessante. São muitas especialidades, né? A fisioterapia vestibular, que trabalha com a reabilitação vestibular, que são as alterações do aparelho vestibular, que trabalha equilíbrio, enfim. Labirintite. Mesmo as funções cognitivas... Ela entra não, ela trabalha mesmo com a reabilitação vestibular, do equilíbrio do sistema vestibular. Entendi, você falou do infarto e me veio a questão do transplante. O transplante também requer uma fisioterapia muito específica? Super. Eu tô falando transplante de qualquer órgão. Super, principalmente quando a gente fala de transplante de coração, transplante de pulmão, transplante, isso a gente está falando de órgãos sólidos, né? Mas também existem aqueles outros transplantes de medula, né? Sim. Então, a visão do fisioterapeuta dentro desse contexto, ela tem que ser muito especializada. Entendi. Né? Pode falar. Por exemplo, um paciente que faz um transplante de medula, ele vai ter uma série de sintomas e de condições num pós-transplante que é completamente diferente de um paciente que fez um transplante de coração, né? Então, até dentro dos hospitais ou do atendimento domiciliar, as especialidades, elas têm que ser levadas muito em conta, né? E o que a gente fala para as pessoas quando você for procurar um fisioterapeuta, procure um fisioterapeuta especialista naquilo que você precisa. De preferência, De preferência. Né? Não é? Mas o médico já encaminha, né? Ou normalmente o médico fala, procura um fisioterapeuta? Geralmente o médico fala, procure um fisioterapeuta. Então você que está nos ouvindo, né? Já fique atento. O problema é cardíaco? Procure um fisioterapeuta que trabalhe com o cardiovascular. É isso não aí. É respiratório? É o pulmão? O respiratório. Lá no comecinho você falou que 95% dos pacientes que chegam até vocês vêm de indicação médica, né? Sim. E os outros 5%? Os outros 5%, eles, como a gente trabalha muito com educação, inclusive no nosso Instagram, e também em contatos, né, como entrevista e tudo mais, muitas pessoas acabam, às vezes, procurando a gente porque viu em algum lugar ou pesquisou na internet sobre o assunto e acaba chegando até nós. Né? E uma coisa importante da gente falar, nós, da fisioterapia respiratória, né, quando a gente fala da criança, a gente acaba trabalhando muito com o pediatra. Esse contato, ele é fundamental porque a gente não trabalha sozinho. A equipe multidisciplinar, né? O conversar, né, entre os profissionais. O conversar entre os profissionais. Então, às vezes, vem um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica para mim, eu avalio esse paciente, eu percebo que ele não está sendo tratado do ponto de vista medicamentoso. Na minha formação, não cabe a mim medicar esse paciente. Então, o que eu faço? Eu encaminho esse paciente para o pneumologista, alinho toda essa questão medicamentosa e ele volta para a reabilitação. Faz o caminho contrário. Faz o caminho contrário, porque não dá para trabalhar sozinho. Não existe trabalhar sozinho. Né? Carol, quando a gente fala em crianças, a gente ouve muitas questões de asma e bronquite. Sim. É muito comum mesmo entre comum. As crianças e o tratamento dá também mais segurança para as crianças? Eu acho que o mais importante é isso, né? Eu acho que o tratamento, não sei se para as crianças, mas para as mães sim, viu, Samira? Alivia. Alivia, tá? Nas crianças, o grande desafio, né, principalmente na bronquite, é garantir a higiene brônquia, que o pulmão fique limpo, que a criança não durma com o peito carregado, com tosse, com aquele que isso gera um desconforto, a criança dorme mal e tudo mais. Agora, em relação à asma, a coisa mais importante é essa criança estar bem acompanhada, tá? E aí, na asma, a gente provavelmente pensa no acompanhamento com um pneumologista pediátrico para que ele seja bem medicado, faça atividade física, para que melhore todo o sintoma de asma, sintoma da falta de ar, né, do gatinho, mas que o mais importante é que essa criança não entre em crise de broncoespasmo. Entendi. Acabou o programa. Já? Acabou. Obrigada, viu, Carol? Imagina. Quem quiser contato com vocês pelo Instagram ou pelo site. Qual é o Instagram? O Instagram é Onifisioterapia. Onifisioterapia. Né? Arroba antes. Onifisioterapia. E esse é também o site. onifisioterapia.com.br. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso, foi um prazer. pra você, igualmente. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.